Antes de eu te dizer como ganhar dinheiro, preciso te dizer algo muito mais importante. Se você não entender isso, todo o resto é irrelevante. A maioria das pessoas entra no mundo dos investimentos fazendo a pergunta errada. Elas perguntam: quanto eu posso ganhar? Eu sempre ensinei que a pergunta correta é outra: quanto eu posso perder? Essa é a diferença entre quem constrói riqueza e quem apenas flerta com ela. Warren Buffett ficou famoso por repetir uma frase simples, quase infantil. Mas essa frase não é dele. Ela nasceu muito antes, em salas silenciosas, cheias de números e disciplina. A regra número 1 nunca foi ganhar dinheiro. A regra número 1 sempre foi não perder dinheiro. E não, isso não significa medo. Significa respeito pela matemática. Você pode estar certo 9 vezes. Se errar gravemente na 10ª, o jogo acaba. E o mercado não se importa com o quanto você esteve certo antes. Eu vi pessoas brilhantes quebrarem porque ignoraram isso. Gente com diplomas, com acesso à informação, com oportunidades reais. Não perderam por azar, perderam por excesso de confiança. A verdade desconfortável é que o mercado pune a arrogância mais cedo ou mais tarde. E quanto mais tarde, mais caro. Quando eu comecei a estudar investimentos, percebi algo simples. O dinheiro cresce devagar, mas desaparece rápido. Por isso, antes de pensar em retorno, você precisa pensar em sobrevivência. Investir não é sobre vencer rápido, é sobre continuar jogando. A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Elas querem histórias de multiplicação do viradas ripaidas, de decisões ousadas. Mas ousadia sem proteção não é coragem, é imprudência disfarçada. A regra número 1 existe porque o tempo é o maior aliado do investidor. E o tempo só ajuda quem permanece de pé. Se você perde metade do seu capital, não importa o quão bom você seja depois, você agora precisa dobrar apenas para voltar ao ponto inicial. Essa é uma ladeira íngreme que poucos conseguem subir. Por isso, eu sempre ensinei que evitar grandes perdas é mais importante do que buscar grandes ganhos. Essa ideia parece simples demais para ser poderosa. E exatamente por isso é ignorada. Na próxima parte, vou te explicar por que a maioria das pessoas rejeita essa regra e como essa rejeição silenciosa custa fortunas inteiras ao longo da vida. Parte 2 menos porque as pessoas ignoram a regra N. Existe um motivo claro para essa regra ser ignorada. Ela não é sedutora. Dizer não perca dinheiro não provoca excitação, não gera histórias heróicas, não faz ninguém parecer brilhante em uma conversa. As pessoas preferem falar sobre ganhos potenciais, sobre quanto algo pode render, sobre o cenário otimista. Mas o mercado não recompensa otimismo, ele recompensa preparo. Eu percebi cedo que a maioria das pessoas quer se sentir inteligente, não segura, quer ter razão, não continuidade. Isso cria um comportamento previsivelmente destrutivo. Quando alguém ignora a possibilidade de perda, ela não desaparece. Ela apenas fica invisível, menos até acontecer. A regra número 1 é incômoda porque obriga você a admitir limites. Admitir que pode estar errado. Admitir que não controla o futuro. E o ego humano odeia isso. Warren Buffett nunca ignorou essa regra porque entendeu algo essencial. O dinheiro não exige genialidade constante.
Ele exige humildade constante. Você não precisa prever crises. Precisa sobreviver a elas. A maioria entra no mercado acreditando que pode evitar erros. Eu sempre ensinei algo diferente. Erros são inevitáveis. O que não pode ser inevitável é o tamanho do erro. A regra número 1 não diz para você nunca errar. Ela diz para você errar pequeno. Porque erros pequenos são lições. Erros grandes são finais. Na próxima parte, vou falar sobre o conceito que torna essa regra praticável na vida real. Sem ele, não perder dinheiro vira apenas uma frase bonita. Parte 3, menos a margem de segurança, é a forma prática da regra N. Dizer não perca dinheiro é fácil. Difícil é transformar isso em comportamento. Foi por isso que eu passei boa parte da minha vida insistindo em um conceito simples, quase teimosamente repetido: margem de segurança. Margem de segurança é a diferença entre sobreviver e depender da sorte. Ela existe porque o mundo real nunca se comporta como o modelo perfeito. Projeções falham, empresas decepcionam, economias mudam, pessoas erram. Quando você investe sem margem de segurança, está assumindo que tudo dará certo. Quando investe com margem de segurança, está preparado para quando algo dar errado. A maioria das pessoas confunde margem de segurança com timidez. Não é. Ela é uma forma de inteligência aplicada ao risco. Eu nunca procurei o investimento perfeito. Procurei investimentos bons o suficiente, comprados com desconto suficiente para absorver erros. É isso que a maioria não entende. O retorno não vem da previsão correta, vem da estrutura correta. Se você precisa que tudo funcione exatamente como o esperado para não perder dinheiro, você já perdeu. Só ainda não percebeu. A margem de segurança aparece de várias formas. Ela aparece quando você paga menos do que algo vale, quando não concentra tudo em uma única ideia, quando evita alavancagem, quando mantém liquidez, quando aceita ganhar menos para dormir melhor. Os investidores que quebram costumam ter algo em comum. Eles estavam certos, até não estarem mais. E quando erraram, erraram grande. A regra número 1 não impede perdas. Ela impede perdas fatais. É isso que permite continuar investindo quando outros são forçados a sair do jogo. É isso que cria oportunidades quando o medo domina o mercado. Na próxima parte, vou falar sobre um erro psicológico comum que destrói a margem de segurança sem que a pessoa perceba e faz com que até boas decisões se tornem perigosas. Parte 4 menos o ego é o maior inimigo da regra N. 1. Se existe algo que destrói mais patrimônio do que crises, é o ego humano. Eu observei isso durante toda a minha vida. Não foram apenas os ignorantes que perderam dinheiro. Foram muitas vezes os confiantes demais. O ego cria uma ilusão perigosa, a de que você é exceção. Exceção às estatísticas. Exceção aos ciclos. Exceção às consequências. Quando alguém começa a acreditar que dessa vez é diferente, a margem de segurança começa a desaparecer silenciosamente. O ego não grita. Ele sussurra. Ele diz que você estudou mais, que agora entende melhor, que esse risco específico vale a pena. E é assim que a regra número 1 é violada sem alarde. O investidor inteligente aceita uma verdade incômoda. Quanto mais confiante você se sente, mais cuidado deve ter. Eu nunca confiei em decisões tomadas sob euforia, nem em decisões tomadas sob pânico. Ambas nascem da emoção, não da razão. A regra número 1
exige frieza, exige a capacidade de recuar quando todos avançam e de ficar parado quando todos se movem. A maioria não perde dinheiro porque não sabe investir. Perde porque quer estar certa, quer vencer debates, quer provar algo. O mercado não é um tribunal. Ele não se importa com argumentos. Ele apenas cobra resultados. Na próxima parte, vou mostrar como o respeito à regra número 1 muda completamente a forma como você enxerga oportunidades e por que dizer não é, muitas vezes, a decisão mais lucrativa que existe. Parte 5 menos por que dizer não é uma decisão financeira poderosa. Poucas pessoas percebem isso cedo, mas todas as que preservam patrimônio aprendem com o tempo. A maior parte do sucesso financeiro não vem das decisões que você toma. Vem das decisões que você recusa. O mercado está cheio de oportunidades aparentes, ideias que prometem muito, histórias convincentes, gráficos sedutores. Mas a regra número 1 me ensinou algo simples. Não existe obrigação de participar. Cada vez que você diz sim a algo mal compreendido, você coloca a regra número 1 em risco. Cada não bem dado protege seu capital. Warren Buffett sempre foi elogiado pelas decisões que tomou. Poucos falam das milhares de decisões que ele recusou silenciosamente. Esse silêncio é parte da estratégia. A maioria das pessoas acredita que ficar parada é perder tempo. Eu sempre vi o oposto. Ficar parado, quando não há margem de segurança suficiente, é uma forma de inteligência. O investidor que respeita a regra número 1 não sente necessidade de estar sempre alocado. Ele espera, observa e age apenas quando a relação entre risco e retorno é claramente favorável. Isso exige paciência. E paciência não é um talento natural, é um músculo treinado. Na próxima parte, vou falar sobre como a regra número 1 muda a sua relação com o tempo e por que quem entende isso passa a investir com muito menos ansiedade. Parte 6 menos o tempo trabalha para quem respeita a regra N. 1. O tempo é implacável com quem erra grande, mas é generoso com quem erra pequeno. Essa é uma das verdades mais simples e mais ignoradas do investimento. Quando você respeita a regra número 1, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado silencioso. Você não precisa correr. Não precisa prever o próximo movimento. Não precisa acertar sempre. Precisa apenas não se eliminar. A maioria das pessoas subestima o poder do tempo porque está sempre tentando acelerar o processo. Quer resultados visíveis, quer confirmação rápida, quer sentir progresso. Mas o progresso real raramente se anuncia. Ele se acumula. O investidor que protege o capital consegue permanecer investido por décadas. E décadas fazem mais pelo patrimônio do que qualquer decisão brilhante isolada. Quando você evita grandes perdas, você ganha algo invisível, mas valioso: opcionalidade, a capacidade de esperar, a liberdade de não agir sob pressão, a tranquilidade de não depender do próximo movimento do mercado. Essa tranquilidade muda tudo. Na próxima parte, vou falar sobre um erro comum que faz as pessoas violarem a regra número 1 sem perceber, justamente quando acreditam estar sendo prudentes. Parte 7 menos quando a busca por segurança Sergipe torna um risco. Isso pode soar contraditório, mas é real. Muitas pessoas quebram tentando ser seguras. Elas fogem do risco, sem entender o que realmente é risco. Confundem volatilidade com perigo.
confundem movimento com ameaça. A regra número 1 não diz para evitar oscilações. Ela diz para evitar perdas permanentes. Existe uma diferença enorme entre algo que oscila e algo que destrói capital. Quem não entende isso acaba tomando decisões ruins em nome da segurança. Vende no fundo, compra no topo, foge do desconforto e corre para o erro. Eu sempre ensinei que o risco real não está no preço se mover. Está em você não entender o que possui. Quando você investe em algo que compreende, a volatilidade perde poder emocional. Quando investe no que não entende, qualquer movimento vira pânico. Na próxima parte, vou explicar por que conhecimento é uma forma direta de proteção e por que simplicidade quase sempre vence sofisticação. Parte 8 menos conhecimento. É uma forma de seguro. Poucos encaram o conhecimento dessa forma, mas ele é. Quando você entende profundamente o que possui, você não depende de manchetes, não depende de opiniões alheias, não depende do humor do mercado. Isso é proteção. A maioria das pessoas quer investir sem estudar, quer terceirizar o pensamento. Quer alguém dizendo o que fazer, mas terceirizar decisões é terceirizar risco. A regra número 1 exige envolvimento intelectual, não obsessão, mas entendimento suficiente para saber quando não agir. Simplicidade não é ignorância. E os melhores investimentos da minha vida foram aqueles que eu conseguia explicar em poucas frases. Quando algo exige explicações longas demais, geralmente esconde fragilidade. Na próxima parte, vou falar sobre o papel da disciplina. Menos a qualidade, menos glamourosa e mais decisiva do investimento. Parte 9 menos disciplina é o verdadeiro diferencial. Disciplina não chama atenção, não rende histórias, não impressiona, mas ela sustenta tudo. A regra número 1 não se mantém sozinha. Ela precisa de disciplina diária. Disciplina para não agir por tédio. Disciplina para não agir por medo. Disciplina para não agir por vaidade. O investidor disciplinado entende que nem todo dia exige uma decisão. Alguns dias exigem apenas continuidade. É essa continuidade que permite que pequenos acertos se acumulem e pequenos erros não se tornem fatais. Na próxima parte, vou mostrar como a regra número 1 muda completamente a forma como você define sucesso financeiro. Parte 10 menos sucesso financeiro. Não é o que parece para muitos. Sucesso é retorno alto. Para mim, sucesso sempre foi resiliência. É atravessar ciclos difíceis sem ser forçado a vender. É continuar investindo quando outros precisam sair. É manter a estrutura quando o ambiente muda. A regra número 1 cria esse tipo de sucesso silencioso. Sem espetáculo, sem pressa, sem arrependimento. E é esse tipo de sucesso que dura. Na parte final, vou amarrar tudo isso em uma única ideia, menos a ideia que explica por que Warren Buffett nunca ignorou essa regra. Por que essa regra vem antes de todas as outras? A regra número 1 não promete riqueza rápida. Ela promete algo melhor. Continuidade. Ela existe para garantir que você permaneça no jogo tempo suficiente para que o tempo faça o trabalho pesado. Warren Buffett nunca ignorou essa regra, porque entendeu algo fundamental. Não perder dinheiro é o que torna possível ganhar dinheiro depois. Quem ignora isso pode até vencer uma vez, mas dificilmente vence por toda a vida. Se você levar apenas uma ideia daqui,
Leve esta. Antes de tentar ganhar mais, aprenda a não estragar o que já tem. O resto vem como consequência. E quando vem, vem em silêncio.